Igor Coronado está fora da decisão da Copa do Brasil diante do São Bernardo. Paulinho tem grandes chances de ser titular nesse time. Aí a volta do volante Paulinho ao Corinthians. Vamos falar também sobre Oscar Romero, que está chegando no Brasil para assinar contrato. Vou trazer informações para vocês também sobre a recuperação de Diego Palacios, que já treina com bola e deve ter sua recuperação aí mais rápido possível. E vamos falar também sobre o volante Rezende. Será que pode ser jogador do Corinthians? Vou trazer essas informações para você e muito mais aqui no canal do Corintianeiro. Gostaria de pedir humildemente para você então deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Não paga nada, é totalmente gratuito. E quando alcançarmos a marca de 30 mil inscritos, vou sortear duas lindas camisetas do Corinthians para vocês. Quero agradecer demais desde já a sua presença. Graças à nossa parceria, o nosso canal está crescendo muito, mas muito rápido mesmo, devido aí a um bom trabalho e a parceria que o Corintianeiro tem fechado com vocês. Então o meu muito obrigado. Sem mais delongas, vocês sabem que eu não gosto de enrolação, vamos ao que interessa. Fiel, Igor Coronado está fora do Corinthians. O jogador sofreu um estiramento na coxa, nos termos técnicos aí, um desconforto muscular ou uma lesão muscular no reto femoral da coxa. Então o jogador está fora da partida diante do São Bernardo. Fiel, não fiquem muito aí preocupados com o termo técnico, lesão muscular no reto femoral. Isso é mais termo técnico, deixa a gente assustado, né? Nossa, que lesão preocupante. Não, é um estiramento apenas, o tratamento é gelo e compressas. Agora, existe a possibilidade de ser um grau mais elevado. Aí o jogador tem que usar até muleta para não ter contato com a perna no chão. Porém, eu acredito que o Igor Coronado deve se recuperar logo, tá, Fiel? Não é uma lesão preocupante e nem tem cirurgia para isso. A questão aí é gelo mesmo, tá? Agora, a grande novidade é que o Paulinho pode substituir o jogador, já que ele treinou no time titular, Fiel. Paulinho treinou no time titular ao lado do Maicon, porque o Ranielli também se contundiu aí, machucou contra o Santo André, e no treino de segunda-feira o jogador, e no outro treino no dia seguinte, o jogador não conseguiu desempenhar um bom papel no treino e pediu para sair com fortes dores na coxa, e vira dúvida pelo menos para a partida de domingo, tá? Já na partida de decisão da Copa do Brasil ainda não temos a confirmação se o Ranielli vai ficar fora do Corinthians, mas a expectativa também pode ser que ele fique fora. Com isso, o Paulinho deve atuar aí ao lado do Maicon, jogador que vai ter sua volta antecipada, treinou no time titular, foi um elemento surpresa aí no time do Antônio Oliveira, e o Paulinho vem treinando muito bem, tá, Fiel? Obviamente que temos que esperar para ver como que o jogador vai lidar dentro de campo, mas aí Paulinho em breve marcará os seus retornos aos gramados do Corinthians. Vamos torcer para que o Ranielli recupere, tenha sido o nosso melhor jogador, um ótimo jogador dentro de campo, um jogador bastante raçudo, e se machucar realmente aí vai fazer falta para o Corinthians, tá, Fiel? Então quero trazer outra informação aqui importantíssima para vocês, Fiel. Mais uma ressalva é sobre a VaideBet, patrocinadora master do Corinthians. Para quem estava duvidando da sua integridade, ela já pagou 40 milhões para o Corinthians em valores aí de bonificações de assinatura de contrato e já pagou os 10 milhões desse mês também. Ou seja, além das bonificações, ela já pagou 30 milhões ao Corinthians, respectivos aos 3 meses que ela já está no clube. Porque o Corinthians fechou um contrato com a VaideBet de 120 milhões anual ou 360 milhões aí a cada 3 anos, tá, Fiel? Então o Corinthians combinou com a VaideBet em receber 10 milhões mensais, que vai dar os 120 milhões anuais, tá? Então a VaideBet cumprindo com os seus deveres, as suas obrigações, conforme manda o contrato, provando que a sua integridade é íntegra. Então o Corinthians aí fechou com a ótima patrocinadora e, para os antes aí, a maior patrocinadora master do Brasil. Certo, Fiel? Deixa eu ver aqui o próximo tópico. Fiel, o Palacios, Diego Palacios, que machucou inclusive contra o São Bernardo, que será o nosso clube aí do mata-mata da Copa do Brasil. Diego Palacios estava bem em campo, aliás, era um dos melhores homens em campo dentro do Corinthians quando ele se machucou, apesar que ficou poucos minutos em campo. O jogador saiu e passou por uma artroscopia no joelho, porque o jogador sofreu uma contusão meniscal, uma contusão de menisco. Então, o Fiel, jogador ficou fora por tempo indeterminado. Porém,
o jogador apareceu em campo fazendo trabalhos leves com bola, tá, fiel? Porém, sem contato físico algum. O jogador não tem contato físico com sua equipe, não participa de rachões, apenas um trabalho técnico, um trabalho com bola, dando aquela corridinha no campo, acompanhado da fisioterapeuta, tá, fiel? Então, Diego Palacios evolui muito rápido. Eu acredito até então que esses 20 dias que o Corinthians vai ficar parado, porque depois que jogarmos contra o Água Santa, depois que jogarmos aí contra o São Bernardo, vamos ficar 20 dias parados e vamos entrar em campo novamente somente no dia 3, na Copa Sul-Americana. Será tempo suficiente para a gente recuperar todos os jogadores que estarão no departamento médico e tempo suficiente para o Antônio Oliveira conhecer mais esse time. Afinal de contas, faz pouco tempo que o Antônio Oliveira está no Corinthians e terá um tempo hábil aí, como se fosse uma pré-temporada para treinar esse time e ver aí o que o Corinthians pode proporcionar a ele com essas peças que hoje tem no elenco. Fiel, antes de ir para a próxima notícia, quero trazer uma ressalva para vocês, que na minha opinião, aí já é a opinião do corintianeiro, contra o Água Santa, o Antônio Oliveira tem que dar oportunidade para meninos da base, porque o Corinthians já está desclassificado e o Corinthians tem posições carentes que precisam ser repostas. Vamos dar um breve exemplo aqui, o Corinthians precisa de um volante, porque o Fausto Vera não atua bem e no lugar do Maicon, substituto aí, é o Fausto Vera. Já o Ranieri machucado, vai ter que entrar Paulinho, que está há quanto tempo parado. Então aí o Corinthians tem que dar mais oportunidades para os meninos da base. O Rian é volante, veio da Copinha, veio fazendo um bom futebol lá. O Kaique, ponta esquerda, fez uma ótima partida aí na final contra o Cruzeiro, inclusive fez um golaço. A gente tem o lateral esquerdo, Vitor Mir também, que fez uma boa Copinha, já que o Hugo não consegue render e muito menos o Caetano improvisado, esquece, é horrível. Então temos que dar oportunidade para esses meninos que estão aparecendo, e se não usar eles num jogo que o Corinthians já está desclassificado, vai usar quando? Fora que a gente também tem o Breno Bidon, tem um zagueiro ótimo lá na base. O Corinthians tem que aproveitar essas fases que estão acontecendo agora, principalmente na eliminação do Campeonato Paulista, para o Antônio Oliveira ver qual é a safra do Corinthians, o que ele tem ali à sua disposição em mãos, tá, fiel? Então é importante que o Corinthians experimente alguns jogadores da Copinha. Não podemos esquecer do Arthur Souza, que fez uma ótima partida aí na semifinal da Copinha, anotando 3 gols, um jogador de suma importância. Com o Mano Menezes, ele entrou no Majestoso contra o São Paulo no lugar do Yuri Alberto e fez um golaço. Um jogador que tem aí personalidade e não sente o peso da camisa. Importante que o Antônio Oliveira comece a dar rodagem para essa safra corintiana, principalmente nesses jogos que não tem mais importância nenhuma para o Corinthians, tá, fiel? Fiel, vamos falar sobre mercado da bola? Mercado da bola que fecha hoje, no dia 7, então o Corinthians tem até a data de hoje para contratar jogadores, tá? Vale destacar aqui que essa regra vale apenas para jogadores que têm seus contratos vigentes, jogadores que não têm contratos, que não possuem contrato com nenhuma equipe, você pode negociar aí normalmente, tá? E quero trazer informações importantes aqui para vocês, é sobre o Oscar Romero, que deve estar chegando no Brasil para assinar contrato com o Botafogo, fiel. Olha o jogador que o Corinthians perdeu, eu sempre trouxe aqui para vocês, que é um jogador que o Corinthians tomou iniciativas, começou a negociar primeiro, pegou o número com o jogador com o Romero, ligou para o jogador, conversou e não contratou um jogador livre no mercado a preços baixíssimos para vir atuar. Ele quis o Corinthians o tempo todo, porque o irmão dele está no Corinthians, e o Corinthians optou por não contratar o jogador, e ele está prestes a assinar contrato com o Botafogo. Botafogo do bilionário aí, John Textor. Você acha que eles não têm dinheiro para contratar um volante melhor no mercado? É lógico que tem, mas o cifute do Botafogo funciona, né, irmão? Porque foram lá buscar o Oscar Romero. Vão me dizer que o Oscar Romero pro Corinthians não servia nem pro banco de reservas? Será que o Oscar Romero no Corinthians não seria uma boa opção para o banco, já que temos campeonatos extensos, campeonatos que demoram muito, como Copa do Brasil, como Brasileirão, Sul-Americana, são vários campeonatos. E o Corinthians poderia ter efetuado a contratação do Oscar Romero, sim, e agora o Corinthians perdendo o Oscar Romero para o Botafogo. As negociações já estão muito avançadas e o jogador deve assinar aí com o Clube do Rio a qualquer momento. Então o Corinthians aí perdendo o Oscar Romero para o Botafogo, porque o Corinthians não quis, fiel.
A grande realidade é essa, o Corinthians não quis, porque era só ir lá e contratar o jogador, ele quis muito jogar no Corinthians. Infelizmente, não deu certo, tá, Fiel? Bom, vamos falar sobre o Rezende. Fiel, Rezende, jogador de 29 anos, tem contrato até 2025 com o Bahia. Surgiu informações e chuva de comentários, corintianeiro. O Corinthians negocia com o Rezende. Qual que é a situação entre Corinthians e Rezende? Fiel, vou trazer para vocês me perguntaram, esse jogador não estava nem em pauta. Vou trazer para vocês o que minhas informações me falaram, tá? O que as pessoas que me passaram as informações me falou. Corintianeiro, o Corinthians monitorou o Rezende sim. Monitorou de perto a situação do jogador. Porém, por não haver tempo hábil de negociação, o Corinthians preferiu continuar monitorando o jogador e fazer uma proposta para ele no meio do ano. Então, é uma notícia super importante, Fiel. O Corinthians monitora o Rezende, volante do Bahia, e vai tentar tirar o jogador no meio do ano, já que uma vez o Corinthians com o Denilson aí, volante do Cuiabá, não passou de uma especulação. Rezende é um jogador jovem, tem uma multa contratual que não é alta. Hoje a multa do jogador é de 800 mil euros, tá, Fiel? Então é uma multa que dá muito bem aí pro clube pagar e trazer, que é um jogador muito jovem. Porém, tem um pesar. O Bahia é do grupo City, Fiel. E esses clubes europeus que tem muita grana, eles prezam, mas prezam em muito por jogadores jovens. Inclusive, eles comprou o Bahia aqui como forma de investimento, é isso mesmo. É ter jogadores jovens no clube e vender para potenciais times da Europa ou até mesmo do Brasil. Esse é o investimento do Grupo City no Brasil, por isso que eles compraram o Botafogo, por isso que eles compraram o Bahia, por isso que eles compraram o Girona lá na Europa. Então, é difícil o Corinthians tirar o Rezende do Bahia mesmo no meio do ano. Porém, é um jogador que interessa e muito o Corinthians. E não para no Rezende, tá, Fiel? O Corinthians tem muitas promessas aí e muitas negociações que ficaram para o meio do ano. Como o volante Hernani, como o atacante Claudinho, Michael pode pintar no Corinthians aí no meio do ano. Enfim, vão ter muitas opções para o Corinthians negociar jogadores que estavam difíceis, porque estão em temporada, que é o caso do Claudinho e do Michael. Então, no meio do ano, as temporadas lá vão se encerrar e a janela no Brasil abrir. Então, possibilidades grandes de reforços aí no Corinthians, e o Rezende está sendo monitorado de perto pelo Timão. Fiel, o que eu queria trazer de mais atualizado do Corinthians para vocês é isso. Eu quero demais que vocês comentem. Eu respondo todos os comentários sem exceção, inclusive os comentários do vídeo de ontem, vou responder todos agora. Então é só você ver esse vídeo, comentar lá que eu já vou estar respondendo os comentários de ontem, eu já respondo o seu também. Combinado? O meu muito obrigado pela sua presença, não esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e vai Corinthians!